Filipenses 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nesta hora nós vamos a Ti em oração, já te agradecendo, Senhor, por este momento do louvor que nós já pudemos sentir a Tua paz e já pudemos nos alegrar no Senhor. E te pedimos, Senhor, que agora no momento da palavra, ela venha, Senhor, penetrar no nosso coração e que saiamos daqui sabendo nos alegrar em Ti e recebendo a paz do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Alegria, encorajamento, consolo e fortalecimento. São palavras que cabem bem em situações da nossa vida. Como se o barco da nossa vida estivesse navegando por mares tranquilos. Quando ouvimos essas palavras, nós podemos sempre imaginar que sempre há algo de bom para acontecer conosco. Mas essas palavras indicam a direção contrária. Não a ausência de problemas, mas graças a Deus o cuidado divino, mesmo quando as circunstâncias não são tão favoráveis. E quando lemos essas palavras na carta de Paulo aos Filipenses, o que vemos na igreja de Filipos é uma situação bem distante de uma bonança. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso e utilizou esse meio de comunicação, que provavelmente era o único da época, para se fazer presente no meio daquela igreja que ele mesmo havia plantado, a fim de fortalecer aqueles irmãos e alegrá-los no Senhor. E Paulo queria encorajá-los a viver não como cidadãos gregos ou do Império Romano, mas da pátria celestial. É o que nós vemos em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O começo do envolvimento de Paulo com a igreja em Filipos é relatado em Atos 16. Em que Paulo e seus companheiros viajaram ali para aquela cidade e ficaram ali por um breve período. Nesse tempo, Deus realizou obras maravilhosas e uma igreja foi plantada. A igreja em Filipos foi a primeira igreja de Paulo na Europa. E ali naquela cultura, os cristãos eram muito perseguidos, né? Então, Paulo escreve com o objetivo de encorajá-los a não cederem, mas a se manterem firmes na soberana vocação em Cristo. Sobre essa carta, a Bíblia de Estudos NVT traz um trecho que eu vou ler para vocês, que diz: como é que podemos viver como cristãos em um mundo não cristão? Que atitude devemos ter quando as pessoas ao redor são hostis à nossa fé? Paulo enviou esta carta comovente para dar ânimo aos cristãos perseguidos da igreja em Filipos e fortalecê-los em meio às dificuldades que enfrentavam. O próprio apóstolo redigiu a carta enquanto estava preso, ele próprio sofrendo por causa de sua fé. Mas escreveu com alegria e mostrou que o cristão pode ser fervoroso na caminhada com Cristo, quaisquer que sejam as circunstâncias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alegria em todas as circunstâncias e a paz que recebemos na cruz. E eu espero que essa mensagem sirva de encorajamento a vocês, jovens, que em meio a tantas decisões que temos que tomar, a tanta ansiedade do dia a dia, a tantos problemas que temos, que em tudo nós possamos encontrar a paz que excede todo o entendimento que nós lemos aqui, lançando toda a ansiedade em Deus, sabendo que Ele guardará o nosso coração e a nossa mente. Bom, alegria em todas as circunstâncias. A carta de Filipenses é chamada de a carta da alegria, ou epístola da alegria, tendo em vista que epístola e carta são sinônimos. Embora Paulo estivesse na prisão, sua carta em Filipenses ressoa o tema da alegria. Variações da palavra alegria acontecem 16 vezes na carta. A alegria de Paulo está alicerçada na paz de Deus, que excede todo entendimento e alivia toda a ansiedade, que foi o que nós lemos aqui, do versículo 4 ao versículo 7. Eu creio que essa visão de alegria em todas as circunstâncias que Paulo fala está relacionada à visão escatológica. Quando eu falo de visão escatológica, eu não quero levantar discussões sobre pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, mas também não estou dizendo que não é um assunto importante. Nós devemos estudar esse assunto até para que essa visão seja formada. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, nesse contexto, se nós estamos pensando naquilo que nos aguarda, que é a vinda de Cristo, nós vivemos dias cada vez mais corridos, estamos sempre sem tempo, sempre atrasados, e isso gera uma falta de paciência quando precisamos esperar que algo aconteça.
Por exemplo, acordamos atrasados para o trabalho ou para a aula e não conseguimos esperar a água do café ferver. E nisso nós não temos um momento de café da manhã com a nossa família. Ou quando estamos no trânsito, nós reclamamos se o sinal fecha bem na nossa vez de passar ou se tem algum tipo de engarrafamento. A autora Tish Warren escreveu isso no seu livro Liturgia do Ordinário. Ela trouxe um trecho, ela trouxe uma reflexão que diz: os cristãos são pessoas que esperam. Vivemos num tempo limiar, num já e ainda não. Cristo veio e retornará. Nós vivemos no meio tempo, nós esperamos. Como eu posso viver como alguém que vigia e espera pelo reino vindouro quando mal posso esperar a água ferver? Quando nós começamos a olhar para aquilo que nos aguarda, o reino que há de vir, essa combinação entre alegria e sofrimento passa a fazer sentido. Porque ainda que haja sofrimento, por causa dessa visão que me faz olhar através do sofrimento, além do sofrimento, eu posso estar alegre enquanto sofro. Não pelas circunstâncias do momento atual, mas por aquilo que nos aguarda, é o que nós vemos em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento não vai acabar agora. Na verdade, eu acho que ainda vai piorar. Mas a alegria, a paz e a graça que reinam em nosso coração nos fazem superar tudo isso. E entrando aqui no capítulo 4, no versículo 4, que foi o que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós entramos no primeiro tópico. A alegria é um mandamento. O mandamento, para se alegrar em todas as circunstâncias, pode ser seguido sempre, até em meio a conflitos, porque a alegria tem fundamento não em circunstâncias favoráveis, não em momentos bons, mas no Senhor. Paulo usa o recurso da repetição para enfatizar essa verdade. Ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. Nós já vimos isso outras vezes na Bíblia, como, na verdade vos digo. E é interessante lembrar que Paulo estava em uma prisão quando ele escreveu isso. Então ele tinha todos os motivos para escrever algo contrário a isso. Mas, como foi dito, a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento. A ordem do Senhor é alegrai-vos. O fruto do Espírito Santo é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós formos olhar a palavra alegria no grego, não vou tentar pronunciar, mas se nós formos olhar, nós vemos que ela é da mesma família que a palavra graça. Elas têm uma ligação. E nós conseguimos notar que a alegria depende da graça de Deus. E nós somos salvos pela graça, por isso devemos nos alegrar. Se nós somos salvos pela graça, por isso devemos nos alegrar. E alegrar-se no Senhor é justamente encontrar nele as motivações que nos alegrem. E é algo que vem da graça que continua sobre nós, mesmo em situações adversas. Mesmo em situações complicadas, existe um lugar para alegria. Porque Deus está conosco. E nisso não quero dizer que nós não podemos ficar tristes ou que não tem como não ficar triste, nós somos seres humanos. Mas sim que nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque por meio delas que se produz um caráter aprovado. É o que Romanos 5 traz para nós. E nesse sentido nós conseguimos ficar alegres no Senhor em meio à tribulação, já que o sentimento da alegria vem de olhar para Deus e para a graça que recebemos na cruz. No versículo 5, nós entramos no segundo tópico, que é o Senhor sempre está por perto. No final do versículo 5 diz, perto está o Senhor. E ele se faz presente no meio do caos, no meio do cansaço, no meio da frustração. Deus se faz presente com toda a sua glória. O Criador de todas as coisas, de toda a sua existência, está por perto. Aliás, está sempre por perto. E algumas versões trazem, acho que a NVT traz, lembre-se de que o Senhor virá em breve. Isso se encaixa com o que eu disse antes sobre olhar para o que há de vir, a glória que há de ser revelada, o reino vindouro. Isso nos traz alegria no sofrimento, porque a gente pode pensar que tudo aqui na terra é passageiro, a nossa tristeza é passageira. E a alegria está no Senhor. A alegria vem do Senhor. E no reino que há de vir, é um reino de alegria. No versículo 6, nós entramos no terceiro tópico. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. O terceiro tópico é a oração traz paz. Paulo diz para não nos preocuparmos com coisa alguma e para orarmos a Deus. Então, podemos experimentar a paz por meio da oração. Quando nós oramos a Deus,
apresentando diante dele nossas necessidades e nossos anseios, nós conseguimos encontrar essa paz. E essa paz que estamos falando, como eu já disse antes, não é resultado de situações favoráveis, mas sim da presença de Deus em nossas vidas. Vale lembrar mais uma vez que Paulo estava preso quando ele disse: não andeis ansiosos. Ele não fazia ideia do que podia acontecer com ele ali. Ele poderia morrer a qualquer momento. Mas Paulo se contentava no Senhor. E nesse sentido ele dizia para que os cristãos de Filipos não andassem ansiosos por coisa alguma. Que nada tire a paz de vocês, nem situações do presente e nem situações do amanhã. Normalmente são essas que tiram a nossa paz, as situações do amanhã. Nós ficamos pensando no futuro. Mas se nós cremos que Deus criou o mundo, que Deus cuida de nós, que Ele ouve as nossas orações, que Ele mandou o seu Filho para perdoar nossos pecados, para suprir nossas necessidades, cremos que temos a vida eterna. Então, por que andar ansioso? Nós temos um Deus soberano que cuida de tudo isso. E por isso vem a ordem. Não vivam ansiosos de coisa nenhuma. E por isso devemos orar. Ao invés de andar ansioso, apresente isso diante de Deus em oração. A oração traz paz. O fruto do Espírito é a paz. Nós estamos aprendendo isso aos domingos em Gálatas 5. Nós recebemos o Espírito Santo como nosso consolador. E essa paz nos traz consolo. Nós vemos isso no Salmos 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa paz traz o consolo e o alívio quando parece que estamos sendo sufocados com tanta ansiedade e medo. No versículo 7, nós entramos no último tópico, que é a promessa. E essa paz, e a promessa está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é muito lindo. É uma promessa maravilhosa. Eu vou ler de novo porque é um versículo que nós temos que ter guardados na nossa mente, no nosso coração, para nos acompanhar no dia a dia. É um dos versículos que a gente tem que ter decorado da Bíblia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não que Deus vá resolver todos os nossos problemas ou nos dar tudo o que nós pedimos. Ele não está dizendo, e Deus vai resolver todos os seus problemas. Não, ele diz, Deus vai te dar paz em meio a qualquer situação. Assim como Paulo estava ali preso, mas ele gozava paz no meio da adversidade. Essa paz que procede de Deus, que traz o sentimento de que estamos tranquilos. E esse sentimento da paz é tão profundo que Paulo vai dizer aqui, ela excede todo entendimento. Nós não conseguimos compreender, não conseguimos explicar, mas estamos em paz, com a mente e com o coração guardados no Senhor. E que é o mediador entre nós e Deus. Por isso nós temos paz. Certa vez Jesus disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim, vocês vão passar por muita coisa, mas se alegrem, recebam a minha paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Ele mesmo deixou essa paz, e por isso nós podemos desfrutar. Não temos que andar ansiosos com medo do futuro. Nós podemos nos alegrar no Senhor e receber essa paz de Deus, que excede todo entendimento. E o atributo de pacificador também está no Sermão do Monte, em Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Então, você precisa ter essa paz e propagá-la. É passar para as pessoas essa paz. Será que você, jovem, tem sido um pacificador? Será que as pessoas ao seu redor que convivem com você sentem essa paz por meio de você? Você tem promovido essa paz na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho? Bem-aventurados os pacificadores. Você vai ser feliz se for um pacificador e será chamado filho de Deus. E essa promessa continua dizendo no final do versículo que essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ali em Isaías 26:3 diz, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Não é qualquer paz. Não é a paz que o mundo dá. É a perfeita paz. Você está com um propósito firme no Senhor? Está confiando nele? Então, você pode viver em paz. Essa paz te guardará. E nós estamos falando de algo constante, em meio a muitas adversidades.
Porque ainda que tudo esteja caindo aos pedaços, tudo esteja ruim, meu coração não ande nos melhores dias. Existe uma cruz na qual Deus demonstrou paz e amor, e nisso nós podemos nos gloriar. E nisso nós vemos que nossos problemas são muito passageiros. Porque se eles estão nas mãos de Deus, o Deus soberano, então nós sabemos que estão nas melhores mãos possíveis. E como nós temos certeza disso, já aconteceu na história. Isso aconteceu na cruz de Jesus Cristo, e a paz segue mantida lá. Então Paulo diz em Gálatas 6 que se gloria na cruz de Cristo. Mas essa alegria nem sempre é sentida por nós, porque nós nos entristecemos, né? Mas ela segue viva, porém somos seres humanos. A gente ri quando tem de rir, a gente chora quando tem de chorar, mas essa alegria não deixa de existir. Deus, que é pleno em alegria, também se entristeceu ali no jardim de Getsemane. E mesmo assim ele encarou a morte, que era o motivo da sua tristeza. E ele encarou a morte para nos trazer essa alegria real. Ou seja, ainda que haja tristeza em nossa vida, ela é passageira. E ela ainda é infinitamente menor do que a tristeza que Jesus sentiu ali. E por isso nós podemos nos alegrar no Senhor, tendo em vista que Ele é a fonte inesgotável de alegria. O apóstolo Paulo se identificava com Cristo em seus sofrimentos. Por isso ele dizia: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui o evangelho inverte o que seria lógico. Aliás, o evangelho é marcado pelo paradoxo. Deus se fez homem. O soberano se fez servo. O eterno se fez mortal. E aqui a morte não é o fim. Não é a perda. Pelo contrário, é o lucro. É partir e estar com Cristo, que é muito melhor. É o que Paulo diz em Filipenses 1:23. O sofrimento não é um preço a se pagar pela caminhada cristã. É um privilégio. Filipenses 1:29, Paulo vai dizer: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E essa paz de Deus é que guarda nossa mente e nosso coração no tempo de aflição. E é por causa da cruz que não precisamos andar ansiosos. Nós podemos levar tudo isso ao Senhor em súplicas, porque Ele nos ama, e isso já foi demonstrado no sacrifício do Calvário. Essa realidade é tão grandiosa que serve de impulso para Paulo. Ele consegue ali enfrentar as situações mais difíceis, mesmo na carência, na fome, ou preso, como nós vimos aqui. Ele se fortalece no Senhor, que enfrentou o sofrimento mais profundo na cruz. E então ele vai dizer: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. E por isso nós podemos nos alegrar no Senhor, jovens. Nós podemos receber essa paz que excede todo o entendimento, que traz alívio na ansiedade e que acalma o coração no momento do medo e que te permite dizer: posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ontem eu fui ler sobre as notícias sobre o pastor Tim Keller. Para quem não conhece, o pastor Tim Keller é um pastor presbiteriano que escreveu vários livros sobre a fé reformada e outros temas. E ele estava enfrentando um câncer terminal, um câncer no pâncreas, eu acho. E seu filho estava sempre ali dando notícias para os irmãos nas redes sociais, porque eles tinham pedido oração pelo pastor. E ontem ele recebeu alta do hospital para ir para casa e receber os últimos cuidados, os cuidados paliativos. Ele já ia se despedir de sua família porque os médicos não encontravam mais solução para o problema dele. Acabou. E ali em casa, nos últimos momentos, ele fez uma oração. Ele fez uma oração agradecendo ao Senhor pelos cuidados, por ter vivido aqui nesse mundo, pelos irmãos que oraram. Mas o final da oração dele marcou minha vida, de ontem para sempre. Ele disse que estava pronto para partir e que não aguentava para ver Jesus e ir morar com ele. E nisso me fez pensar muito, porque imagina, você vive com essa paz a vida inteira e até ali, no último momento, no momento da sua morte, você consegue pensar: quero partir e estar com Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse: é partir e estar com Cristo que é muito melhor. E essa fala dele marcou, ele falando que queria estar com Jesus. E hoje pela manhã ele partiu, foi estar com Jesus, foi encontrar Jesus. E será que nós, jovens, no final da nossa vida, nós vamos conseguir falar isso? Falar: combati o bom combate?
Não vejo a hora de ver, Jesus, essa paz. Você passou essa paz durante toda a sua vida, para todos que você pode. Tim Keller partiu com o dever cumprido, assim como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o lema da nossa vida tem que ser esse. Será que nós estamos combatendo o combate? Será que nós estamos levando a paz para as pessoas? Nós temos sido um pacificador? Bem-aventurados os pacificadores. Será que nós vamos ser chamados filhos de Deus no final? A nossa vida não vai fazer sentido se nós não levarmos isso para outras pessoas. E eu espero que essa palavra esteja no coração de vocês. E que quando vocês se sentirem medo, ou sozinhos, ou ansiosos, vocês lembrem que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém.